Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Apocalipse, capítulo 21. Vamos iniciar em nome de Jesus. Nós estamos vendo agora João relatar o fim da última dispensação. A última dispensação, conforme nós comentamos no capítulo 20, foi o período dos 1000 anos. Então, o capítulo 21 está falando desta transição do milênio para a eternidade. Está falando deste momento de praticamente o fim da vida física, a extinção de tudo que é material, onde tudo estará num plano somente espiritual. Então o versículo 1 já mostra, através da sua narração, que ele vê um novo céu, ele vê uma nova terra, e ele afirma, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Então ele está falando do mundo físico. Ele está dizendo que o mundo físico passou e já não existe. Quando Deus criou os céus e a terra, de fato, essa palavra céus no plural, ela é correta. Deus criou os céus porque lá no princípio, no livro do Gênesis, quando Deus iniciou a sua criação, a Bíblia diz, criou Deus, no princípio, os céus e a terra. Os céus no plural, não só para a nossa língua, também no original. Chamaim. Chamaim é a palavra no original hebraico para céus. E no hebraico, toda palavra, sempre que a palavra termina com in, o sufixo in no original, ele refere-se ao plural, indica plural. Então Deus criou céus. Então há três esferas, 3 camadas que nós podemos distinguir com relação a isso. Ao céu chamado o céu inferior, que é este céu que nós conhecemos como a nossa atmosfera, ele é chamado de Auranos. O céu Auranos é o céu atmosférico, chamado de céu inferior. Há também o céu intermediário, que é o céu galáctico, onde estão as estrelas. Ele é chamado de Mesorânio. Então tem o céu Auranos, que é o inferior, o atmosférico, o céu Mesorâneos, que é o intermediário, e há o céu Eporâneos, que então é o céu superior, chamado na Bíblia de alturas, ou céu dos céus, ou terceiro céu, ou paraíso. Enfim, é o céu espiritual. Então, o atmosférico, o galáctico, onde Satanás fez ou instalou o seu principado, e o céu espiritual, onde está Deus e tudo que concerne a sua morada. Então, é o lugar onde Deus habita, onde Cristo está, né? Então, onde os anjos ficam, a não ser quando são comissionados ou delegados para alguma função, e é onde será a morada dos salvos, é onde será a habitação dos salvos em Cristo, conforme o próprio Senhor Jesus disse em João 14, né? Que na casa do Pai há muitas moradas, é neste céu. Há quem interprete que nós vamos viver em planetas, né? Há a igreja evangélica que ensina
que Deus criou o universo, porque o universo são as moradas de que Jesus falou, mas foge completamente da coerência bíblica uma interpretação como essa, até porque tudo que é físico vai deixar de existir, até porque o céu será enrolado como um pergaminho, este céu vai passar com grande estrondo, diz a própria palavra do Senhor. Então Deus criou os céus, e João então está vendo que destes céus criado, aquele que ele enxerga, então este céu, quando ele diz o primeiro céu, ele não está falando apenas do céu atmosférico, né? Ele está falando do céu galáctico também. Está falando do universo. Passou a terra, passou o mar, e João, é interessante que João está vendo, ele está na terra, ele está vendo no céu, ele está na terra tendo uma visão dos céus, vendo que não tem mais terra. Então é uma coisa realmente divina, é algo que somente o Senhor Jesus faz. Então, meus irmãos, de fato, conforme a irmã Roseli está comentando aqui, esse tema é bem amplo, de fato, é muita coisa, né? Pra gente, que a gente poderia comentar. Imagina que falar sobre a Nova Jerusalém vai até o versículo 5 do capítulo 22, que nós vamos concluir então terça-feira que vem. Mas haveria muito do que se comentar, até porque nós estamos falando da nossa cidade e tem bastante, graças a Deus por isso, detalhes, né? É um tema muito forte, né? Está comentando aqui o irmão Oliveira Léo, nosso irmão Helenildo, lá de Goiás. Então, passou, né? A Bíblia diz que haverá então um novo céu, uma nova terra. Está falando de que eles vão passar. Veja bem essas referências, eu vou citar para aqueles que querem anotar, mostrando que este céu que a gente vê, ele vai passar com grande estrondo no dia do juízo. No dia do juízo. Então, esse é o primeiro estágio do que vai acontecer com esse céu. E aqui é a consumação. O céu vai passar por transformações, porque no milênio, de alguma forma, ainda vai existir este céu. No milênio ainda vai existir a terra. Depois do milênio, então, se consuma a extinção, né, o extermínio desses elementos físicos. Então, Isaías 51, versículo 6, Mateus capítulo 24, versículo 33, Marcos capítulo 13, versículo 31, Lucas 21, versículo 33, Hebreus capítulo 1, versículo 10 e 11, 2 Pedro capítulo 3, versículo 7 e o 10, e Apocalipse capítulo 6, versículo 16, Apocalipse capítulo 20, versículo 11, onde vimos terça-feira passada, e agora, 21, 1, a consumação. O mar já não existe, né? Então não haverá mais a existência no plano espiritual, a divisão de continentes, separado por oceanos. Agora a gente fica vendo essa questão, lembrando de onde João estava vendo, né? Tendo estas revelações, estas visões, um nonagenário, tendo essas visões, a esperança que ele não deve ter tido, porque ele estava numa ilha. Ele estava cercado pelos mares, ou seja, então os mares para ele eram barreiras, né, intransponíveis, que o impedia de ter uma vida de liberdade. E quando ele recebe esta informação que o mar não vai existir, imagina a esperança, né, a alegria que ele não possa ter sentido. Então ele diz, eu vi, versículo 2, a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Então agora, João vai ter visões só de belezas. São belezas que talvez ele nem consiga expressar direito. Tanto que ele vai usar muitas palavras para comparações, né? Como eu vi a santa cidade, ela estava adereçada como uma esposa. Então veja, é comparação. Meus irmãos, então, é por isso que eu disse nos primeiros, nos
dois primeiros estudos desta série, que vai fechar em 41, eu quis enfatizar que o livro do Apocalipse é o livro da esperança da igreja, é o livro da alegria. É o livro em que nós temos que parar para meditar e, claro, entender que aqui na terra as coisas ficarão difíceis, ficarão terríveis. No entanto, para a igreja, é o livro da glória. É o livro que a gente espera as promessas principais sendo cumpridas, para aquele que de fato deseja ir para o céu. Então, para a igreja, por exemplo, do capítulo 1 ao capítulo 4, a gente precisa meditar, estar preparado para o dia da vinda de Jesus, ou para o dia que nós passarmos desta vida, morrermos, estarmos prontos para a salvação. Do capítulo 4 a gente pode pular direto para o capítulo 19. Do capítulo 5 ao capítulo 18, com todas aquelas tragédias, aqueles 7 anos que estarão aqui governando o anticristo, o falso profeta, sobre o domínio do dragão, e número da besta, e fome, peste, morte, e coisas terríveis acontecendo. Isso aí não é para a igreja. O apocalipse da igreja é até o capítulo 4, e depois no capítulo 19, capítulo 20 e capítulo 21. Esse é o apocalipse da igreja. Então nós glorificamos a Deus. A partir de agora, João só vai ver coisas gloriosas. Ele vê esta linda cidade, né, que ela é chamada assim também no versículo 10, a Nova Jerusalém. No versículo 10 ela vai ser chamada de Santa Cidade. Né? Então é glorioso ver que essa cidade tem dimensões perfeitas. Né? Uma cidade, pelas suas dimensões, ela é quadrangular. A gente vai ver isso. Suas dimensões são perfeitas. Ela vai descer, João está vendo ela descer para a terra no início do milênio, onde ela vai ficar acima da Jerusalém terrestre, porque a Nova Jerusalém, entenda uma coisa, a Nova Jerusalém, ela é morada da igreja. A Nova Jerusalém é a morada da igreja. Os céus, o céu dos céus, o reino de Deus, vamos colocar assim, o reino de Deus no mundo espiritual, depois que o mundo físico for extinto, neste reino haverá uma cidade. E nesta cidade é a igreja que vai morar. Então, ela vai descer em cima da Jerusalém terrestre aqui no início do milênio. Então as nações foram julgadas, os ímpios foram condenados, foram presos, serão condenados no juízo final. Perdão. E inicia o milênio com a Jerusalém celestial acima da terrestre, porque é a igreja que mora ali. Em cima da Jerusalém terrestre, porque na Jerusalém terrestre estará o Israel, o remanescente salvo da grande tribulação, os que ficaram fiéis na grande tribulação, vão exercer o papel de sacerdócio real e nação santa no milênio, onde todas as nações descerão, subirão a Jerusalém para adorar o rei. Para adorar o rei. Então isso é glorioso. Tudo isso que vai acontecer, porque ela vai iluminar a Jerusalém terrestre de forma que essa glória, essa iluminação, essa luz poderá ser vista de todos os lugares. Aí se cumpre Isaías capítulo 62, versículo 4, a parte A, que diz assim: nunca mais te chamarão desamparada, falando de Jerusalém. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais assolada. Mas chamar-te-ão Efizibá. Efizibá significa meu regozijo nela. Ou seja, Deus se alegrando nela. Olha só. E a tua terra, Beulá, que significa casada.
Casada no sentido de estar amparada, de ter alguém cuidando dela. Então, meus irmãos, haverá uma mudança de status extraordinário com relação a Jerusalém no milênio, a Jerusalém terrestre, né? A cidade mais perseguida da história, a cidade mais desejada da história. Então o Senhor ali estará habitando com ela. O versículo 3, João diz assim: E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. E eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Que coisa maravilhosa! Então, o tabernáculo de Deus, a morada de Deus. Ezequiel capítulo 37, versículo 27 diz: O meu tabernáculo estará com eles. Olha que profecia. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Promessa para Israel, através do profeta Ezequiel, que estava no cativeiro babilônico, e o povo achava que ia se cumprir no fim do cativeiro, ou na liberdade, na libertação do cativeiro, mas era uma promessa escatológica. O meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Isso vai se cumprir na ocasião do milênio, onde a nova Jerusalém, o tabernáculo de Deus, a morada de Deus vai descer. E Deus então vai governar com o seu povo através de Jesus. Através de Jesus, porque o tabernáculo, aliás, esse termo, só o evangelista João usa no Novo Testamento. Só ele usou esse termo tabernáculo dentre os evangelistas. E essa palavra significa fixar sua tenda. Fixar sua tenda. Então, quando ele usou essa expressão no capítulo 1, versículo 14 do seu evangelho, falando a respeito de Jesus vir habitar conosco. Ali a palavra é tabernáculo. Jesus veio habitar. Ou seja, o tabernáculo do Antigo Testamento, ele era transitório. Ele foi por um tempo, era onde Deus se manifestava esporadicamente. Mas esse tabernáculo passou. Quando Jesus veio, Jesus era o tabernáculo, porque era ali que Deus habitava com o homem. Jesus era o próprio tabernáculo. Mas o ministério eterno de Jesus passou. Então, foram tabernáculos transitórios. E aqui não tem mais esse sentido de transitoriedade. É fixar sua tenda, é morar permanentemente, é habitar eternamente. É nesse sentido. Então, esta relação com Israel, a partir do milênio, de Deus com Israel a partir do milênio, não vai mais ser interrompida por nada. Então, a igreja morando na Nova Jerusalém, Israel salvo na Jerusalém terrestre, cumprindo o papel de sacerdócio real para atender as demais nações que subirão a adorar a Deus todos os anos. Versículo 4, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Glória a Deus. No capítulo 7, também há esta expressão de toda lágrima ser enxugada, no versículo 17 diz isso. Mas ali está falando dos mártires da grande tribulação. Aqui está falando das lágrimas de todos os santos, né, de todos os servos de Deus de todos os tempos. Onde aqui está dizendo que não haverá mais lágrimas. Essas são as últimas, né? Cumpre-se também Isaías 25:8. Não haverá lágrima, não haverá pranto. Veja bem, pranto aqui, meus irmãos, tem sinônimo de luto.
Os irmãos estão comentando que deu uma travadinha aí. Se estiver normal, podem me avisar. Tá tudo ok, meus irmãos? Estão dizendo ali que voltou, tá normal. A irmã Roseli disse ali que voltou. Mais alguém? Só me dá um ok aí pra gente poder continuar. Fico no aguardo dos irmãos aí. Estão dando ok, então. Vamos lá. Então, meus irmãos, eu não sei onde interrompeu, mas eu estou falando a respeito da lágrima, né? Onde, se os irmãos quiserem comentar aí onde parou o vídeo, onde parou, eu estava falando a respeito das lágrimas, né? De repente a internet tá oscilando. Alguns irmãos estão dizendo aqui que ficou normal, que para eles não parou. Então vamos continuando aqui. Meus irmãos, então, as lágrimas, elas são manifestações de tristeza ou de alegria, né? Mas uma ou de outra, a lágrima é uma manifestação surda, vamos colocar assim, silenciosa, né? Ela não faz barulho. Mas o pranto, sim. O pranto faz a pessoa balbuciar, faz a pessoa expressar, né, palavras de tristeza. Tanto que o pranto aqui, no original, é sinônimo de luto. Então é para seguir o pensamento do versículo. Não haverá mais morte. Então não vai haver luto. Né? Não vai haver. Porque o luto, ou seja, as lágrimas, se a gente pensar, ela acompanha o homem nas 3 fases da sua vida, né? Quando nasce, no decorrer da vida e na morte, e quando morre. Né? Então, tem lágrimas em todas as fases da vida do ser humano. E não há lágrima mais dolorosa que a lágrima do luto. Então, é disso que está dizendo João. Não haverá. Agora aqui isso tudo passou. É pretérito. Não haverá mais, né? As primeiras coisas são passadas. Como Paulo disse, tudo se fez novo. Então, na nova terra, só haverá alegria. É essa verdade que João está tentando expressar aqui na sua descrição. Versículo 5 diz: E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Glória a Deus. Aqui há uma característica singular de Apocalipse, porque é a primeira vez que Deus, o Pai, está sentado no trono, agora está falando, e ele se dirige diretamente a João. Meus irmãos, pensou que coisa gloriosa? O próprio Deus agora está falando com João. Né? Jesus falou com João, anjos falaram com João, anciãos falaram com João, mas Deus ainda não havia falado. E ele diz: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Glória a Deus. Então, ele fará novas todas as coisas. No livro do Apocalipse a gente vê uma série de coisas novas. Claro que não são todas, mas são aquelas que são suficientes para entendermos o texto em si. A gente vê um novo nome, 2:17, o novo nome de Cristo, 3:13, a gente tem o novo céu e a nova terra, aqui em 21:1, a nova Jerusalém, 21:3 e 12, e novas
todas as coisas, aqui no versículo 5. Então, será de fato novidade de vida para o servo de Deus. O servo de Deus vai viver literalmente em novidade de vida. Isso é maravilhoso. Versículo 6. E disse-me mais: está cumprido. Está consumado. Uma vez foi Jesus quem disse isso na cruz. Agora é o Pai falando. Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da água da vida. O Alfa e o Ômega, aqui, é Deus falando, Pai. Jesus disse isso, né, também. E no capítulo 22, versículo 13, é aplicado a ele porque é a mesma pessoa. Ambos são Alfa e Ômega. Ambos são princípio e fim. A história começa neles e termina neles. Então, bem-aventurados são aqueles que neles estão. Glória a Deus. Glória a Jesus. Ou seja, se começar nele e terminar nele, vai terminar bem. Olha o fim. Olha o fim de quem está em Cristo. Olha o que vai acontecer. Onde aquele que servir a Deus através de Cristo até o fim, na sua caminhada de fé, vai terminar ali, naquela cidade. Então tem promessas. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da água da vida. Então, a gente vê que o Senhor Jesus, ele teve sede aqui na terra. Pelo menos por 2 vezes, isto é citado. Né? A gente vê Jesus tendo sede à beira do poço de Jacó, quando ele se encontrou com a mulher samaritana, em João 4, e a gente vê Jesus tendo sede na cruz, crucificado, não é? Também em João capítulo 19. E é interessante que nas 2 vezes a água foi negada para Jesus. Jesus não recebeu água. Ele não recebeu alívio bebendo água. Mas, então, a gente vê que ele, sendo amoroso e perdoador como é, ele jamais vai negar água para quem tiver sede. Porque, de certa forma, fisicamente ele passou por isso e sabe o quanto é dolorido, o quanto é sofrido ter sede, sentir sede e ter água à disposição e não recebê-la. Né? Então, aqui ele está dizendo, quem tiver sede, ele vai dar de graça. Versículo 7, quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus e ele será meu filho. Eu fico, meus irmãos, impressionado, eu fico apaixonado por essas expressões bíblicas. E ele será meu filho. Ser filho de Deus, conquistar esta posição, foi para isso que Jesus veio. Este foi o objetivo de Jesus, para que através dele, em João 1,12, a humanidade reconquistasse essa posição. A posição da filiação divina. Herdará todas as coisas. Herdar todas as coisas, meus irmãos. Todas as coisas que estão nos céus. Todas as coisas que pertencem a Deus. Herdar tudo isso. Isso só é possível pela adoção. Pelo Espírito de adoção, o Espírito Santo. Pela obra que Jesus fez. Herdeiros, porque Romanos 8,18 diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Isso significa que tudo que Cristo herda do Pai como filho, nós também herdaremos. É igualitário, é um reino justo, é indescritível e inexplicável. Então vejam a posição daqueles que vão vencer, aqueles que vencerem. Quem vencer? E como que nós vencemos? Estando em Cristo. Em Cristo somos mais do que vencedores. Não existe outra forma de vencer. Ou seja, Ele nos dá a possibilidade de vencer
para herdarmos todas as coisas. Seu amor, a misericórdia e ainda termos o poder de nos chamarmos filhos dele. Ele dizendo, meu filho, que coisa gloriosa. Isso só se alcança através do novo nascimento. Quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus, disse Jesus em João 3, 12 e 13. Então, a gente herda, isso é interessante também, porque nós já somos colocados, então, na posição ou na condição de adulto, né? Porque só o adulto herda. É só quando alcança a maioridade. Antes disso não se herda nada. Então é por isso que nós precisamos crescer. É preciso que nós precisamos amadurecer, ser crentes adultos, porque é o adulto que herda, né? Aí receberemos o direito de clamar Abba, Abba Pai, como disse Jesus, né? Porque Abba significa pai, paizinho. Então a adoção, meus irmãos, aqui é a redenção do nosso corpo, aquela que vamos receber quando formos arrebatados com vida ou ressuscitarmos no arrebatamento, né? Romanos 8, 23 e 1 João 3, 2. Versículo 8, mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicários, aos mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então, como eu falei, os ímpios todos estarão mortos aqui nesta ocasião, mas eles ressuscitarão para julgamento, para a condenação. E na condenação voltarão à morte. Então é a segunda morte. Mas a morte ali não é aniquilação, como eu já comentei. É um estado de separação eterna de Deus, né? Então fala dos tímidos. Tímidos são os covardes. Não é aquela pessoa introvertida. Não é aquela pessoa tímida que tem dificuldade de falar em público, dificuldade de se expor. Não é isso. Não é esse tipo de timidez. Timidez aqui no original é covardia. Está falando daqueles que em tempo de tribulação e de dificuldades, eles viram as costas. Eles fogem do combate, do bom combate. Eles não combatem o bom combate. Eles não terminam a carreira, eles não guardam a fé. Estes são covardes. Eles negam a fé, eles negam a Cristo e, então, negam a Cristo aqui na terra, o que Jesus disse em Mateus 10, 33. Eles serão negados no céu diante dos anjos. Então é apenas uma resposta. É uma resposta das atitudes deles mesmos, né? Os incrédulos são aqueles que se recusaram a crer, se recusam a crer, né? Aqueles que estão seguindo aí esta doutrina secular do ateísmo. Eles se recusam a crer. Não dão espaço, eles não se permitem crer, conforme Salmo 14:1 e Salmo 53:1, que ele diz, o nécio diz no seu coração, não há Deus. Ele diz, mas a gente sabe que Deus testemunha na própria consciência dessas pessoas. Então não haverá justificativa para os incrédulos. Os abomináveis, aqui está falando daqueles que praticam a idolatria, conforme Jesus falou assim em Mateus 24:15, falando do período do anticristo, de uma abominável desolação. Está falando do auge da idolatria, onde alguém vai tentar se parecer com Deus e se assentar na cadeira, no templo de Deus em Jerusalém, né? Estamos falando do anticristo. Então, isso aí é abominável diante dos olhos de Deus, diante dos olhos do Senhor. Então, vamos ficar de fora, né? O que espera essas pessoas é o lago de fogo. A herança deles, olha, tendo por herança o lago de fogo. Quem vencer herdará todas as coisas no reino celestial. Agora, olha a herança de quem não se arrepender dos seus pecados, o lago de fogo. Meus irmãos, é uma decisão muito fácil de tomar. É uma decisão muito tranquila de tomar. Eu não entendo porque as pessoas têm dificuldade de
entender isso e aceitar isso, porque é só o bem, é só coisa boa. Os homicidas, né, o homicídio faz parte, está lá na lista dos vícios, né, ou obras da carne. Quando a Bíblia fala obras da carne, está falando de vícios, lá em Gálatas 5:21, e requer um julgamento, né? Romanos 1:32 diz que o homicídio é digno de morte. E no mundo religioso, o apóstolo João, né, o mesmo que escreve o Apocalipse, ele diz em 1 João 3,15 que o que aborrece é seu irmão. Agora estamos falando de um âmbito religioso, de igreja, é homicida, né? Então, odiar o irmão é considerado diante dos olhos de Deus um homicídio, né? Então isso implica muitas coisas. Por isso que a irmã Roseli disse no início que é um tema muito vasto. Quantas coisas a gente poderia parar para abordar, mas a gente acabaria fugindo do foco principal, que é o capítulo todo em si, né? Os feiticeiros, os homicidas, então, os fornicários ou fornicadores, né? A fornicação é uma perversão, ela está ligada ao campo sexual, né? A sexualidade do ser humano, e ela está em alta, ela está sendo propagada como algo no sentido de liberdade, né? Porque fornicação é todo pecado sexual fora ou antes do casamento. Porque a relação sexual ela só é aprovada por Deus no âmbito de um casamento, de um matrimônio heterossexual. Apenas aí a relação sexual é aprovada biblicamente. Fora disso é considerada pecado. Então, fora qualquer prática sexual, fora ou antes do casamento, ela engloba a fornicação ou a prostituição. Isso é condenável, mas estamos vendo isso nos filmes, nas novelas, estamos vendo isso na vida cotidiana, nas redes sociais, e a humanidade aplaudindo, e a humanidade consumindo, e a humanidade praticando. Mas aqui está dizendo que ficarão fora do reino de Deus. Ficarão fora do céu. Então é algo muito, muito sério, a questão de morte. Os feiticeiros, né, a feitiçaria também está relacionada nas obras da carne, Gálatas 5:20. Ela é mencionada aqui no Apocalipse capítulo 9, 21 e 18, 23, sempre com um sentido para o mal, né? Então não é uma aplicação apenas da visão da igreja, é quando a igreja aplica aquilo que a visão bíblica mostra, né? Então os feiticeiros serão sentenciados à segunda morte, vão morrer sem salvação, vão ressuscitar para receber a condenação e ficarão de fora dos portões celestiais e habitarão eternamente no lago que arde de fogo e enxofre, porque a feitiçaria ela remete à evocação do mal. A feitiçaria ela remete à evocação dos espíritos malignos. Então está falando de Satanás, está falando dos demônios, e Satanás e os seus anjos irão para o lago de fogo que arde para o lago que arde com fogo e enxofre. Então quem os adora vai para lá. Quem adora a Deus vai para onde Deus está. Quem adorou a Satanás vai para onde Satanás irá. É a justiça dos dois caminhos. Os idólatras, então não está aqui tem um sentido mais abrangente, só não apenas no sentido religioso, como no caso da abominação, que se idolatra algo dentro do próprio templo de Deus. Aqui a idolatria é mais abrangente, é qualquer idolatria. Idolatrar um homem qualquer, idolatrar um objeto, idolatrar qualquer coisa, né? O dinheiro. Porque nos dias de João, por exemplo, havia o culto ao imperador, era comum. Nos dias do anticristo, o anticristo vai ser adorado, então é idolatria.
que também é uma obra da carne. Os mentirosos, né? No momento em que a pessoa mente, ela está se tornando um agente direto do diabo, porque o diabo é o pai da mentira, conforme João 8,44. Então, negar a Cristo é mentir, negar a verdade do evangelho na pregação é mentir, omitir a verdade é mentir. Então, meus irmãos, tudo isso vai englobar a vida de uma pessoa no julgamento. Então, nós precisamos estar em Cristo para sermos realmente redimidos. Versículo 9, e veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Então agora é um anjo, veio mostrar para João, né? Mais uma revelação. Então a mulher do Cordeiro. Haverá na Bíblia passagens que vão construindo, que vão desenvolvendo gradualmente essa visão de noiva, de esposa do Cordeiro, né? Ou de Deus. A gente tem passagens como Oséias 2, 19 ao 21, a gente tem passagens como Isaías 54, 1, Isaías 61, 10, Ezequiel capítulo 16. Então, vai construindo essa visão, né? Então, atualmente a igreja, como uma virgem, ela é considerada a noiva de Cristo, conforme Paulo disse em 2 Coríntios 11, versículo 2, conforme ele diz em Efésios 5, 22. Então, após o arrebatamento, capítulo 19, versículo 7 de Apocalipse, 21, 9 de Apocalipse, onde nós estamos, e depois vai falar no capítulo 22, versículo 17, já não chamando mais de noiva, mas de esposa, a mulher do Cordeiro. Por quê? Porque no arrebatamento se deu o casamento, tem até as bodas do Cordeiro, né? Então está consumado este relacionamento. E a nova Jerusalém será a habitação da noiva do Cordeiro, ou seja, a igreja. Então a igreja vai habitar com Cristo. Cristo disse em João 14 que onde ele estivesse, a sua igreja estaria com ele, a sua noiva. Versículo 10, e levou-me o anjo. Levou João em espírito a um grande alto monte e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém que de Deus descia do céu. Então lá no versículo 2 ela é chamada de nova e aqui ela é chamada de santa. A diferença é só com relação ao tempo. Tem 1000 anos aí. A nova é aquela que desceu do céu, ficou em cima da Jerusalém terrestre, e a santa é aquela que vai descer totalmente e vai ser estabelecida na terra, porque tem que ser santa só vinda do céu, porque só no céu se possível construir uma cidade santa. Aqui não tem como se construir uma cidade santa porque o mundo é contaminado pelo pecado, né? E o nome dessa cidade, Ezequiel capítulo 48, versículo 35, veja bem, e o nome da cidade desde aquele dia será: o Senhor está ali. Glória a Deus. O Senhor está ali, o Senhor estará na cidade. Ezequiel 48, 35. Coisa maravilhosa, coisa extraordinária. Enquanto no lago de fogo e enxofre o Senhor não estará ali, é a ausência da presença de Deus, ali é onde o Senhor estará. Louvado seja Deus. Meus irmãos, que essas palavras possam estar motivando os vossos corações. Que os irmãos possam entender que este é o Apocalipse para a igreja. Apocalipse é revelação. Apocalipse não é tragédia, não é hecatombe. Apocalipse não é tsunami. Apocalipse não é destruição da terra de quedas de meteoros. O Apocalipse para o ímpio fala sobre isso, mas o Apocalipse para a igreja, a revelação para a igreja, é a nova Jerusalém, a habitação celestial. Versículo 11, e tinha glória, a cidade, e tinha glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. Então veja essas palavras que João usa: semelhante a uma pedra, como a pedra,
como cristal. Linguagens para comparar. É só comparação, é aquilo que ele conseguia, dentro da sua visão, discernir, não é? Então essa luz brilhando não quer dizer apenas que ela estará brilhando porque ela é construída com esse material, ou com algo parecido com esse material. Não. Obviamente está falando da presença de Deus. Porque Deus, quando ele se manifestava no tabernáculo, lá no deserto, passagens como Êxodo 40, 31, 34, aquilo brilhava, né? Havia a coluna de fogo que se manifestava. Então, na manifestação de Deus no tabernáculo, estava ali a glória de Deus. Então, aqui indica que a presença de Deus estará constantemente ali. Ezequiel 48, 35, o nome da cidade. O Senhor está ali, o Senhor não estará ali. Ou o Senhor não estará ali de vez em quando. Está dizendo que ali o Senhor estará. É sempre, né? Versículo 12. E tinha um grande e alto muro. Estou correndo por causa do tempo. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos e nomes escritos sobre elas. Então, um grande muro, 12 portas, cada porta um anjo, 12 anjos, e nomes escritos sobre as portas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Glória a Deus, porque vai entrar pela cidade quando Jesus disse que a salvação, disse para a mulher samaritana, a salvação vem dos judeus. Está falando de toda a nação de Israel, não apenas da nação de Judá. A salvação vem dos judeus, através do povo de Israel, que veio a palavra, né, que veio o Messias. Então está mostrando que a entrada é por intermédio dessa verdade, revelada a eles, passada pela igreja, 12 portas. Então, temos a variedade do número 12 em Apocalipse. A gente tem 12 estrelas, 12 anjos, 12 tribos, 12 fundamentos do muro, 12 frutos da árvore da vida. Nós temos essas 12 portas, são as 12 pérolas, múltiplos de 12, a gente tem 12 mil estádios, que é a dimensão da Nova Jerusalém. Nós temos os 12 mil selados, 12 mil de cada uma das 12 tribos, que somam 144 mil, temos os 24 anciãos, temos os 24 tronos, enfim, esse número 12, ele é muito importante também no livro do Apocalipse. Versículo 13, da banda do levante tinha 3 portas, da banda do norte 3 portas, da banda do sul 3 portas e da banda do poente 3 portas. Então, a cidade tem 4 lados, 4 muros, cada muro tem 3 portas, e é uma confirmação de como ficava disposto o tabernáculo no deserto. Não é? Porque o tabernáculo, quando ele era armado, no lado leste ficava Judá, Issacar e Zebulon, no lado sul ficava Ruben, Simeão e Gade, ao oeste ficavam as tribos de Efraim, Manassés e Benjamim, e ao norte ficava Dan, Azer e Naftali. Então, meus irmãos, assim será também a Nova Jerusalém. E por estas portas, nessas entradas, é que as nações entrarão. Poderíamos falar das portas aqui do Antigo Testamento, no livro de Neemias, capítulo 3, fala de grandes portas, né? Quando o muro foi restaurado. Mas vamos passar por causa do tempo. Versículo 14, o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles o nome dos 12 cordeiros, os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então nas portas o nome de cada uma das 12 tribos, nas portas. E o muro tinha 12 fundamentos, 12 camadas, em cada camada o nome de um apóstolo. Meus irmãos, é maravilhoso. A forma que Deus honra, a forma que Deus dá aos homens posições que ninguém daria. Né? Qualquer um que chegar naquela cidade por determinada porta vai ler o nome de uma tribo de Israel. E ao ver um muro maravilhoso, que terá cerca de 72 metros de altura, o nome de um apóstolo, um dos 12. Que coisa maravilhosa! Então,
Cristo dá valor às pessoas, mas essas pessoas se tornaram grandes por causa de Cristo. Então o mérito era só para Cristo, a glória seria só para Cristo, mas ele é tão maravilhoso que ele outorga isso às pessoas. É maravilhoso servir a Jesus, porque está mostrando esta comunicação do divino com o humano, nessa simbiose, nessa mistura maravilhosa, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade, é o número 3. O número do mundo, o número humano é o 4. Isso a gente já explicou também em outra ocasião. Então pega o 3 multiplicado pelo 4 e dá o 12, que é o número das 12 tribos, é o número dos apóstolos. Enfim, essas são curiosidades, não quer dizer nada. O que eu quero dizer é que para o ser humano receber alguma honra, ele tem que se misturar com o divino. Né? Não tem outra forma. O ser humano, e para o ser humano se tornar divino, o divino precisou se tornar humano. Então é algo maravilhoso, é algo inexplicável, é algo glorioso. Versículo 15. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade e as suas portas. Veja bem, aquele anjo tinha uma cana de medir, o 7º anjo, né, que o João havia dito, aquele que tinha a última taça, ele tinha uma cana de medir a cidade perfeita. Qual é o objetivo? Medir aquela cidade. Porque no livro de Ezequiel, anjos mediram a Jerusalém e encontraram ela imperfeita. Mas aqui vai medir a cidade perfeita. Então isso mostra o cuidado que Deus tem por cada detalhe da sua santa cidade. Ela vai ser medida e a cidade tem que estar nos padrões exatos das exigências, dos critérios de Deus. E tem pessoas que acham que vão para lá de qualquer jeito. Deus manda um anjo medir a própria cidade que ele construiu, que Deus construiu. E as pessoas acham que vão subir de qualquer forma. Que Deus é amor, que ninguém pode me julgar. Que o importante é o coração, que Deus só quer o coração. Meus irmãos, quão enganada está a igreja dos nossos dias. Versículo 16. E a cidade estava situada em quadrado. O seu comprimento era tanto quanto a sua largura, e mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, e largura, e altura eram iguais. Então está falando de uma medida cúbica, né? Porque ela tem de comprimento, largura e altura. Então ela é quadrada, perfeitamente quadrada, mas a medida é cúbica. Então, o côvado, né, geralmente, ele é medido por o estádio, ele é medido por 185 metros, varia de região para região, de país para país, mas em Israel essa era a medida, e eu acredito que seja essa a medida, porque se trata do apóstolo João. Então 12.000 estádios vezes os 185 metros, está dizendo que essa cidade vai ter 2.220 quilômetros, mas lineares. Há quem diga que esses 2.220 quilômetros vai ser dividido para cada lado, ou seja, então vai ter 550 quilômetros para cada lado. Só que se isso for medido, se a gente pegar os 2.220 quilômetros, né, em medida cúbica, ou seja, potência, né, isso vai chegar a 10.941.048.000 quilômetros. 10 bilhões. Vamos ficar só nos 10 bilhões, vamos deixar os centavos de lado ali. O troco. 10 bilhões de quilômetros. Jesus disse em João capítulo 14, versículo 2, na casa de meu pai há muitas moradas, há espaço para todos, meus irmãos. Está falando da medida da cidade, não é do céu, é da cidade. Mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida
de homem que a do anjo. Então, a cidade foi medida em estádio e o muro em côvado. Agora, o côvado tinha de 44 a 50 centímetros. Então, se a cidade for dividida em quatro, 2.220, e ela tiver, então, 555 quilômetros de altura, a altura do muro fica em 72 metros. Então é irrisório, né? Um muro irrisório. Mas aqui, na verdade, o muro ele não tem a mesma função do nosso muro, de proteger. Porque geralmente o muro é mais alto que a própria construção. Aqui não. A única importância... A gente precisa entender também que lá no céu não vai ter ladrão, né? Então não tem um muro por essa questão. Aqui são duas coisas. É Deus honrando os apóstolos, é Cristo honrando os apóstolos, porque no muro tem 12 fundamentos e o nome de um apóstolo em cada um dos fundamentos. E questão de estética. Quando a gente chegar lá, a gente vai ver. Porque a beleza desse muro. Então é questão de estética e questão de Deus estar... É um capricho de Deus na cidade e Deus honrando os apóstolos. Versículo 18, a fábrica do seu muro era de jaspe e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. Então ela está falando de transparência. Falando de transparência, né? Então vai ser um ouro transparente. Então uma qualidade que a gente não conhece. É metafísico, é uma qualidade que na Terra a gente nunca vai ver, né? Sendo que o ouro é o emblema da glória e da natureza praticamente divina. E ele é o metal mais precioso, então é disso que está falando. Ali é do melhor e da melhor qualidade e é glorioso. Versículo 19, os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa. Então o primeiro fundamento era jaspe, o segundo safiro, o terceiro calcedônio, o quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o décimo crisópraso, o undécimo jacinto e o duodécimo ametista. Então há teólogos aqui que pegam cada pedra e coloca um apóstolo, né, nessa pedra, enfim, mas não tem como a gente saber. Lá a gente não vai saber qual é qual, né? E também são comparações. Claro que não está falando das nossas pedras, né? Então, pedras que estão sendo vistas aqui, algumas delas são vistas nos peitorais que eram confeccionados para os sumos sacerdotes, né? Representando, cada pedra representava uma tribo de Israel em Gênesis 28, Êxodo 28 e Êxodo 39 fala sobre isso. Vamos por essa parte, não vou conseguir falar a respeito. As 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era uma pérola. E a praça da cidade de ouro puro como vidro transparente. Então, é maravilhoso. Só de imaginar, né? A gente só consegue imaginar. Até porque pérola, as portas de cidade não é porta de casa. Então, imagine o tamanho dessas portas. E as pérolas, a gente sabe o tamanho que ela tem, né? Dificilmente se encontra uma pérola grande. Geralmente as pérolas são pequeninas. Mas aqui cada porta é uma pérola. Isaías 54:12 diz: e as tuas janelas farei cristalinas e as tuas portas de rubins. Então, sabemos que sempre o que Deus quis fazer com relação a Jerusalém deixá-la mais bela dentre todas, adorná-la, né? Então, e por outro lado a gente sabe que dentre as joias, todas as joias da terra, a pérola é a única dentre todas as joias que o homem não consegue aprimorar. Do jeito que ela sai da natureza, ela é repassada ao homem. O homem não mexe na pérola. O homem não lapida a pérola. Não lustra a pérola. A pérola, ela é original. Então isso é glorioso. E é disso que fala
a mensagem para essa porta. Essas portas são inalteráveis. É só Jesus que é o caminho. É uma porta que não se mexe, o homem não tem como fazer nada a respeito dessa porta. Está falando da perfeição de Deus no plano de salvação. Está falando da própria igreja que foi comprada pelo preço do sangue de Jesus. A gente tem a parábola da pérola em Mateus 13, 45 e 46, e como 99% das parábolas é referente a Israel, e há uma porcentagem que aplica-se à igreja, esta é uma delas, que está falando ali da igreja comprada, a igreja adquirida. A gente sabe que foi pelo precioso sangue de Cristo. Versículo 22, e nela não vi templo, porque o seu templo era o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Então, tudo que era sombra, conforme diz Hebreus 8, 5 e 9, 23, que aquilo que Deus revelou a Israel a respeito do tabernáculo, dos utensílios e de tantas outras coisas eram apenas sombras, eram figuras das coisas que estão nos céus. Então agora, aquilo que aqui era sombra, como o templo ou o tabernáculo, estas coisas vão dar lugar à substância mesmo. Então no milênio, ainda haverá o sol, haverá a lua, que vai iluminar. No milênio haverá o templo, ainda o feito pela mão humana. Mas na Jerusalém celestial, na Nova Jerusalém, não. Não vai ter céu, não vai ter mar, também não vai ter templo, porque toda a cidade será um só templo. Deus habita ali, Deus é o templo. O Senhor habita ali, o Senhor está ali, conforme nós falamos, é o nome da cidade. Por isso, versículo 23, a cidade não necessita de sol, a cidade não necessita de lua, para que nela resplandeça, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Então eles estarão ali. E como a cidade é feita de um material como ouro puro e semelhante ao vidro transparente, o próprio brilho, a glória de Deus vai traspassar, nada, não vai haver sombra, não vai haver penumbra, não vai haver noite. Isso será eternamente. Então a cidade não precisa de brilho externo, é a própria cidade que vai brilhar, porque a glória de Deus estará ali pela presença do próprio Deus. Versículo 24, e as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. Então, precisamos entender que quando a cidade aqui é estabelecida, o milênio é passado, acabou essa dispensação então as nações, está falando daquelas que vão permanecer, daqueles que vão permanecer fiéis a Deus no período do milênio e vão entrar na eternidade dessa forma. As suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. Olha só. Suas portas não se fecharão. Então isso prova que o muro é apenas uma questão de estética. Se vai ter porta que não vai se fechar, não precisa de muro, Então a cidade será hospitaleira, ela vai recepcionar as nações que vão vir adorar a Deus. Não vai ter noite, obviamente, será sempre dia, não por causa do sol, mas por causa da presença de Deus. E a ela trarão a glória e honra das nações. Então, por causa da presença do Cordeiro e por causa da presença de Deus. Então vão adorar constantemente. Então, meus irmãos, encerrando com esta visão das nações convertidas no milênio, que vão habitar na eternidade desta forma, quando esse céu, essa terra passar, o mar não existir, e a nova Jerusalém, então, que estava em cima da Jerusalém terrestre, ser estabelecida na terra, e tudo se tornar, então, um âmbito espiritual, nós temos
que a sentença do versículo 7, não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida e do Cordeiro. Então não haverá mais como isso acontecer. O pecado não vai ter mais chance na eternidade. Então, o pecado que gera a morte, o pecado que gera o sofrimento, por isso a certeza de que realmente nós teremos uma eternidade de paz, uma eternidade de glória. E como Paulo disse, né, assim como trouxemos a imagem do terreno, assim também traremos a imagem do celestial. Glória a Deus. E tudo isso, queridos irmãos, em tudo isso a gente encerra dizendo que é para isto que Jesus veio. Esta é a missão plena de Jesus. É para isso que ele morreu. É para isso que o sangue foi derramado, para nos conduzir a Deus, para chegarmos naquele patamar de filho, patamar de herdeiro de todas as coisas, para morar nesta cidade e para viver eternamente no privilégio de estar debaixo da proteção e da glória de Deus.